Deu, agora eu tô. Bah, imagina, eu ia fazer toda a aula e... Boa, obrigado. Tá? Foi. Então, olha só. Fez a epibolia, formou a cavidade, aí alguns livros já vão direto para blástula, tá? Na verdade, gente, acontece um meio termo entre mórula e blástula, que a gente chama de blastocisto, tá? Há alguns professores, inclusive, que dizem que blastocisto e blástula é a mesma coisa, tá? É porque, na verdade, a gente teria assim, ó, a mórula, quando ela começou a formar a cavidade interna, tá? Aqui, ó, blastocélito, tá vendo? Tá? A gente teria uma coisa que chama de blastocisto primário, aí ele amadurece um pouquinho e se torna um blastocisto secundário. O blastocisto secundário é que é a mesma coisa que blástula, tá? Mas não o blastocisto primário. O blastocisto primário é como se fosse um meio de campo, é um amadurecimento entre mórula e blástula, tá? Então, só para vocês terem essa ideiazinha aí, caso tu queira fazer alguma questão mais complexa que fale sobre blastocisto, tá? Então, logo que começou aqui, formei meu blastocisto, a gente está vendo o que, gente? Que agora eu expandi as células para as laterais, tá? Então, eu tenho uma cavidade interna, pela primeira vez surge uma cavidade interna no embrião. Isso é muito importante, tá? É fundamental eu ter uma cavidade interna, porque imagina que eu vou ter que começar a formar órgãos, eu vou ter que começar a formar estruturas. E, cara, para eu formar estruturas internas, eu tenho que ter um espaço. Então, essa expansão, ó, de vir as células para a superfície e ficar uma cavidade interna, ela tem o objetivo futuro de esta cavidade interna servir como um alojamento para os órgãos futuros. Pensa no teu corpo, tu, na verdade, tá? Se a gente fosse simplificar o nosso organismo, nós somos um cano, né? Tu é uma coisa oca por dentro. Tu tem o teu revestimento externo, se tu pegar da tua boca até o teu ânus, é um cano, oco. Tem que ter uma cavidade ali. Por quê? Porque dentro dessa cavidade interna, dessa parte oca, eu tenho que botar lá um pulmão, eu tenho que botar um intestino, eu tenho que jogar um estômago. Então, imagina se fosse uma massa compactada, inteira, tudo grudadinho. Tu não ia conseguir formar os teus órgãos. Tá? Então, essa é uma grande importância de eu começar a ter essa formação de cavidade interna. Além do que, essa cavidade interna, essa blastocele, ela começa a se encher de líquido. Poxa, e líquido é importante. Lembra que a gente teve aula de água? A água conduz eletricidade, a água faz metabolismo. Então agora eu começo a entrar num estágio de vida do embrião que, além de ficar só se dividindo, ele tem que se preocupar em ficar se mantendo vivo também. Então, além de ter um espaço interno para começar a alocar os futuros órgãos, eu tenho que ter um líquido ali dentro para começar a ter reações químicas, metabolismo, coisas mais complexas, tá bom? E a blastocele vai ser exatamente isso. A blastocele vai ser a cavidade interna cheia de líquido, tá? Deixa eu ver que rolou uma pergunta aqui no chat, já vou responder agora, porque senão depois eu esqueço. Não é pergunta, sir. Ah, um cérebro com uma armadura de ossos revestida por uma armadura de músculos. É, exatamente, perfeito, exatamente isso. Né? Um complexo de sistema nervoso revestido por uma proteção muito dura, que são os ossos, e o resto do corpo também. Perfeito, perfeito, exatamente isso. Tá, gente? Então foi tranquilo. Só que aí vem uma coisa meio tretosa na nossa espécie, né? Nossa espécie tem que ser mais complexa que o resto. O que acontece? Quando eu começo a fazer essa expansão das células para a extremidade, para a superfície, tá? Eu fico, na verdade, eu tenho uma parte dessas células que estão se dividindo muito rápido e uma parte se divide um pouquinho mais lento. Lembra que a gente falou antes, né? Dependendo de onde tem mais vitelo ou menos vitelo. A parte que está se dividindo mais rápido sempre tende a ir muito para a superfície. Leva isso como dica, lá na frente vai servir para ti, tá? A parte que se divide muito rápido tende a expandir, a ir para os lados. A parte que se divide mais lentamente tende a ficar mais centralizado. Isso significa que eu vou ter uma parte de células que vai ficar totalmente na superfície, tá vendo aqui, ó? Botei até em laranjinha. E uma parte de células que começa a ir para a superfície, mas como ela é mais lenta, ela se acumula numa regiãozinha específica aqui, ó. Não está no meio, ela está numa superfície, mas está acumulada apenas de um lado. Ela não está distribuída por tudo. Eu vou ter uma diferença aqui, tá? Eu vou chamar a parte, e aqui aquela coisa de decoreba, tá? A parte de células que fica totalmente na superfície, tu vai chamar de trofoblasto, tá? Trofoblasto. Blasto, do latim, é tecido, tá?
Ainda não é tecido, gente, por favor, tá? É só um nome do latim. Então, eu tenho uma camada de células bem por fora chamada de trofoblasto, e essa camada de células que se acumula um pouquinho mais internamente, você vai chamar de embrioblasto, tá? Vamos por partes aqui para não nos atrapalhar. Entenda, por favor, que as células que formam o trofoblasto e as células que formam o embrioblasto, elas são idênticas, tá? Não tem diferenciação celular aqui ainda, gente. Todas são células tronco embrionárias. O que diferencia nelas é o local que elas estão. Bem por fora eu chamo de trofoblasto, um pouco mais por dentro de embrioblasto. Só isso, mas elas são iguais. Se eu pegasse uma célula do trofoblasto e trouxesse ela aqui para dentro, ela ia ser chamada de embrioblasto. Se eu pegasse uma célulazinha do embrioblasto e jogasse ela aqui para fora, ela passaria a ser chamada de trofoblasto, tá? Então elas são iguais. Agora, a função delas vai modificar. A função modifica não por elas serem diferentes, mas pelo local que elas estão. Olha só, as células que estão por fora, o trofoblasto, futuramente elas vão se diferenciar formando a placenta, o cordão umbilical e o que a gente chama de membranas extraembrionárias. Pensa assim, ó, tá por fora, tá fora do embrião, tá? Placenta, cordão umbilical, membranas que estão ali importantes para o desenvolvimento, mas que não fazem parte do embrião em si, tá bom? O embrioblasto, como está mais por dentro, é o que vai se modificar no corpinho do próprio embrião. É o que vai ser o embrião propriamente dito. Então eu tenho daqui, imagina que de um grupo de células inicial, eu tenho que formar tudo. E aí eu vou formar desde placenta, cordão umbilical, ao próprio embriãozinho. Então essa é a grande diferença. Leva para a prova e tu não erra. Ó, o trofoblasto forma as partes externas do embrião, tudo que falar lá, falou placenta, falou, e o embrioblasto forma o embriãozinho propriamente dito, tá? Vai ser o indivíduozinho. Então tu saiu daqui, ó. Tu saiu do embrioblasto. Tu foi exatamente isso aqui, ó, um dia na tua vida, tá? Então essa aí é uma sacada interessante. A partir do momento que esse blastocisto aqui ele amadurece, a gente passa a chamar de blastocisto secundário. O que seria o amadurecimento dele? Seria essa separação total, ter células totalmente na periferia chamadas de trofoblasto e células alocadas aqui dentro chamadas de embrioblasto. Então, a partir do momento que, ó, só para resumir, eu criei a cavidade interna blastocele, formei um blastocisto primário. Esse blastocisto amadurece, forma o trofoblasto e o embrioblasto, aí eu passo a chamar de blastocisto secundário ou blástula. E aí a gente começa aqui a nossa blastulazinha, que seria a segunda etapa do desenvolvimento embrionário. Aqui seria uma fotinho, só para vocês entenderem, ó. Se cai uma questão dessa na prova, ó, aqui, número 1, uma mórula, massa totalmente compactada, tá? Aqui eu teria, né, o início da formação da blastocele, aqui, ó, daquela cavidade interna, e a partir do momento que expandir as células para a periferia e uma cavidade interna por completo, aí eu vou chamar de blástula, tá? Por questão didática, as provas elas não representam aqui, ó, o embrioblasto, tá? É só eu botei isso aqui como uma questão de aprofundamento, uma questão a mais, sabe? Seria considerado um nível difícil, uma questão que trabalha trofoblasto e embrioblasto. Geralmente as provas mais simples, questões mais simples, elas vão direto aqui, ó. Só direto camadinha superficial, tá? Alguém ia me perguntar, por favor. Nesse slide mesmo, ele ainda não aumenta de tamanho, né? Não, ainda não, tá, Ju? Ainda não, tá? Ele só, quando eu falei expandir, na verdade, talvez eu tenha falado uma palavra que atrapalhe, tá? Quando eu quis falar em expandir, eu quis dizer as células saem do meio e vão todas para a superfície, tá? Claro que agora na blástula, como eu tenho líquido interno, aí eu vou juntando o líquido e aí eu começo a expandir. Então, na blástula, até a blástula, mesmo tamanho. Agora, na blástula, eu já começo a aumentar de tamanho, tá? Para depois, quando chegar na gástula, já ter um tamanhozinho diferenciado. Show? Sir, Claro? o trofoblasto, ele seria, tipo, depois da blastoderme? Pode ser, pode chamar, com certeza. É assim, tá? É assim. A blastoderme tu vai considerar como todas as células ao redor, né? Vou mostrar ela agora pra gente aqui, tá? Vou mostrar, acho que eu mostro aqui, Tá, de repente fica obrigada. melhor no desenho, tá? Aqui, ó, tá até aqui, ó, a blastoderme, ó. Tá? Vamos pensar assim, ó.
Bom, cheguei na minha blastulazinha ali, ok? O que aconteceu? Blastocele. Chamo de blastoderme porque já estou amadurecido, tá? Seria essa camadinha de células bem superficiais aqui que derivaram lá depois da do nosso trofoblasto, tá? Gente, o que a gente vai considerar como característica de blástula, tá? Massa oca de blastômeros. Olha, diferente daquele outro slide, né? Massa compacta de blastômeros, e aqui uma massa oca de blastômeros. Por quê? Aqui, ó, eu não tenho célula, aqui eu tenho líquido, tá? Então, é uma massa oca de blastômeros. Isso a gente chama de epibolia, tá? É quando as células saem do meio para as laterais. Então, aconteceu uma epibolia de mórula para blástula. Eu tenho uma cavidade líquida, que tu vai chamar de blastocele, só isso, tá? Aqui no meio. E os blastômeros, as células, estão arranjadas na periferia. Lá o trofoblasto que nós tínhamos falado, estão na periferia, tá? E aí nós vamos chamar elas, a partir do momento que amadureceram, estão totalmente na periferia, de blastoderme, tá? Blastoderme é como se fosse a camada total superficial envolvendo a nossa blástula. Tá bom, gente? A blástula, na real, não tem nada de muita novidade que possa acontecer, mas eu quero que tu entenda um detalhezinho, tá? Por que eu botei início da gastrulação? Aqui no meio, embaixo, lembra que antes eu tinha aqui, ó, as células do embrioblasto, tá? E mais por dentro e por fora aqui embaixo, as células do trofoblasto. Olha o que vai acontecer. Essas células começam a se dividir muito rápido, tá? Muito, muito, muito rápido. E conforme elas vão se dividindo muito rápido, elas começam a tentar ocupar algum espaço. E onde é que eu tenho espaço? Dentro. Então, essas células aqui de baixo, elas começam a se dividir mais rápido que as células de cima, tá? Isso tem uma explicação óbvia, tá? Porque é onde eu tenho menos vitelo, se a gente fosse botar um ovo aqui do lado para comparar. Então, elas começam a se dividir muito rápido e começam a fazer o que a gente chama de invaginação. Para poder se acomodar, elas começam a... Ó, elas estão assim e começam a dobrar para dentro. Elas começam a entrar aqui, ó, como se fosse uma argolinha, tá? Para poder se acomodar. E aí, a partir do momento que eu tenho essa invaginação, essa entrada de células daqui de baixo para dentro, eu falo que eu tenho início a gastrulação, que vai ser a formação da gástrula. Nesse desenhozinho que dá para a gente ver, ó. Olha só, eu tenho a minha blástula, aqui, a blastocele, blastoderme. E olha o que vai começar a acontecer. Esquece endoderme aqui por enquanto, tá? Esquece isso. E aqui é ectoderme, tá? Porque aqui já está gástrula, tá? Mas imagina que como se fosse uma blástula ainda. Ó, essa parte de baixo começa a subir. Ela vai subindo aqui e vai subindo e vão se acomodando aqui em cima. Ó. Tá vendo essas células verdinhas? Ó? Elas subiram e fizeram um anel ao redor das outras. Ó. Fez uma invaginação. Tá bom? E aí, aquele tubo que eu tinha antes aqui, ó, agora ele passa a ficar aqui, ó, com uma abertura celular. Certo? E aí, a partir do momento que eu tenho essa invaginação e a formação desse tubinho, eu chamo de gástrula. Tá? Que é muito fácil, né? Gástrula, se lembra, sistema gástrico, que é o grande objetivo da nossa gástrula, né? A partir do momento que eu formo esse tubinho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar melhor para vocês, a gente chama ele de arquenteron. Arque, do latim, é primitivo. Enteron é intestino. Então, seria o intestino primitivo do indivíduo aqui, ó. Então, seria o teu intestino aqui, ó, o teu primeiro intestino. E aí, é uma abertura aqui embaixo, ó, que eu chamo de blastóporo. É só uma abertura, tá? Não são células, é uma abertura. Aqui está desenhado para tu entender, mas imagina que isso aqui não tem nada, tá? É aberto. Esse blastóporo, ele está comunicando o intestino primitivo, que está dentro do indivíduo, com a parte de fora. E aí, evidentemente, ele vai formar ou a boca ou o ânus, que são as duas aberturas de comunicação do teu corpo com o ambiente externo que tu tem. E aí a gente vai ter uma diferença de nomenclatura que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então essa aí é a grande sacadinha que eu quero levar aqui. Olha o nomezinho que eu botei aqui, ó, uma epibolia, tá? Porque aqui tem uma tretosa, né? Eu falei invaginação, falei epibolia, mas é porque ela inicia com uma epibolia, com uma invaginação, ó, as células começam a entrar e a partir do momento que elas entram, elas não ficam aqui no meio, ó, entrou e ficou aqui no meio. Elas entram e vêm para a superfície. Então, inicia-se o processo com uma invaginação e posterior epibolia para elas expandirem para as laterais. Tá? Então, entende isso na tranquilidade aí, por favor.
Tá, moçada? De boa? Então tá. Meu, já que eu falei aqui, ó, de gêmeos antes, falei, começa lá na mórula, termina na gástrula, olha o que a gente pode se ligar. Ó. Formação de gêmeos, tá? Diferença entre gêmeos univitelinos e bivitelinos, né? Ou idênticos e não idênticos aqui. Primeira coisa. Vamos começar com esse aqui da direita, tá? São gêmeos dizigóticos, né? Ou bivitelinos. Gêmeos diferentes, tá? Eu tenho 2 óvulos fecundados por 2 espermatozoides diferentes, tá? É um processo normal, só que por alguma questão hormonal ou genética, ou alguma coisa, medicamento, estresse, alguma coisa, a mulher libera 2 óvulos. Né? Ela tem o que a gente chama de uma superovulação. Então, ela libera, ao invés de liberar um só, libera 2. A partir do momento que tu liberou 2, tá chegando lá 300 milhões de espermatozoide, um deles vai chegar num óvulo e o outro vai chegar no outro. E aí, a partir do momento que cada um chegar num, eu tenho um zigoto formado de um lado, outro zigoto formado do outro, um indivíduo aqui e outro indivíduo totalmente diferente ali, tá? Então, os bivitelinos é como se fossem 2 irmãos diferentes que nasceram ao mesmo tempo, tá? Aconteceram ali de boa. Material genético diferente, né? Variabilidade genética diferente, 2 indivíduos desde o início, tá bom? Agora, o que é o gêmeo univitelino? Por isso que a gente fala que é um grande erro de processo de desenvolvimento embrionário. Porque o gêmeo univitelino, ele tem apenas um óvulo sendo fecundado por apenas um espermatozoide. Então, tem o óvulo, um espermatozoide, cariogamia, um zigoto. Até ali não é gêmeo, é um indivíduo só. E aí, a partir do desenvolvimento embrionário, esse zigoto se divide em 2. E aí eu passo a ter 2 indivíduos. Mas como esses 2 indivíduos, eles são originários do mesmo zigoto, eles são completamente idênticos. Eles têm 100% do material genético igual, é como se fossem clones. Tá? Essa é a grande etapa. Isso começa lá a ter uma pequena diferenciação na mórula. Quando eu começo a fazer aquele monte de mitose, alguma parte pode começar a sair do centro, do eixo central, e ir para um lado. Depois, na blástula, ele começa a separar mais e acontece uma coisa muito louca, gente, que é o seguinte. Lembra que eu te mostrei que para a formação da gástrula eu tenho essa invaginação aqui e depois uma epibolia? Olha o que acontece. Invagina, vem até a parte de cima, para de invaginar, epibolia, expande para a lateral. Pode acontecer isso é questão hormonal, tá? Pode ser genético, pode ser por estresse, pode ser induzido por medicamento, por drogas, por qualquer coisa. Eu tenho uma descarga hormonal em que essa invaginação ela acontece de uma velocidade muito maior do que deveria acontecer. Isso faz com que, quando essas células elas vêm aqui para cima e batem no topo, em vez de parar e fazer a epibolia, elas atravessam por completo essa parede. E aí, quando essa invaginação atravessa por completo, ela separa o que vai ser a gástrula em 2. E aí eu passo a ter uma gástrula de um lado e outra gástrula do outro. Tá? E aí eu tenho um indivíduo aqui e um indivíduo aqui idênticos, porque eles foram formados a partir da mesma blástula. Tá bom, gente? Isso é o padrão mais comum de acontecer. Oi? Só uma dúvida. Claro. Os gêmeos univitelinos, então, são os únicos que podem, acontecer por um fato de hereditariedade, no caso. Os bivitelinos não tem nada a ver com hereditariedade. Não, até pode, tá? Até pode. Se a mulher tiver algum fator genético de ter uma desregulação hormonal e ter superovulações, né? De liberação entendi. de mais óvulos, tá? Isso pode acontecer, tá? Tá. Ambos podem ter fatores genéticos, tá? Entendi. A diferença é que falar em erro no processo do desenvolvimento embrionário, só os univitelinos. Tá. Porque os bivitelinos, eles têm um desenvolvimento embrionário perfeito. Normal. Sim. Tá? Entendi. Obrigada. De nada. Fechou, moçada? E aí se separa totalmente 2 irmãos univitelinos. Agora, olha que louco. Olha que louco. Pode acontecer de invaginar uma parte, separar uma parte, mas não separar totalmente. Te ligou nisso? Ó, formei, separou a gástrula, mas ela continua presa em alguma parte. E aí forma um indivíduo de um lado, outro indivíduo do outro,
mas esses indivíduos estão com uma parte celular grudada. E aí essa parte que é grudada vai seguir grudada e origina o que a gente chama de gêmeos siameses, ou gêmeos chipófagos, tá? Para quem, não sei se alguém é meio fraco para imagens aí, eu vou mostrar agora, podem, né, se deitar já para não desmaiar, mas eu vou mostrar agora aqui para a galera aí os gêmeozinhos chipófagos, tá? Botei 3 casos diferentes para vocês. Tem um que a gente chama de gêmeo parasita, inclusive, aqui no meio, tá? Ó, esse caso aqui da Índia é muito famoso. Se tu procurar no YouTube, tem até a história desses meninos aqui, tá? Teve até programa do Discovery e tal, já falando sobre eles. Por isso que eu botei essa foto. Olha só, eles estão aqui, ó, 2 irmãos, cara. Cérebro de um lado, cérebro do outro, personalidades, irmãos aqui. Só que uma parte do corpo grudadas, tá? Uma parte do corpo grudadas. Evidentemente, esses irmãos não podem ser separados, né? Porque provavelmente eles têm uma parte de órgãos vitais aqui que estão juntos, tá? Alguns casos tu consegue separar, né? Que eu posso estar grudado ao meu irmão apenas pelo braço, pelo ombro, por uma parte das costas, por uma perna. Aí tu consegue, tem vários casos que se separam esses irmãos. Alguns casos não conseguem, né? Tipo, aqui eles não formaram nem as pernas, né? Então, eles vão usar os bracinhos deles aqui. Acho até que tem uma perninha aqui ó, atrás, dá pra ver um pezinho, agora que eu vi. Ai, tem as perninhas lá atrás, ó. Ele tem as perninhas assim. Ó, aqui atrás dá pra ver ó, um joelhinho, não tinha reparado, tá? E as perninhas aqui atrás. Oi? Não sei perguntar como é que eles vão no banheiro, porque eu fiquei bem confusa. Eu não sei aqui, na verdade, como é que tá o sistema digestório deles, tá? Provavelmente esteja para trás lá, ó, porque tá vendo que tem as pernas lá atrás. Depois dá para procurar se tem alguma imagem. Eu peguei rápido só essa, dá para ver se tem alguma imagem deles inteiro, tá? Mas provavelmente esteja aqui para trás os órgãos reprodutivos e digestórios deles, tá? Mas juntos, né? Juntos, né? Não tem como, tá? Tem um programa no Discovery até que mostra 2 irmãozinhos chipófagos que casaram, eles são grudados e casaram com esposas diferentes, inclusive, né? E aí eles vivem uma vida, os 2 juntos, e as 2 esposas, elas não são grudadas, mas vivem juntos ali, né? Então tem até, mostra a lua de mel deles, que eles fizeram tudo. Vão adaptando a vida deles aí, tá bom? Aqui, ó, 2 irmãozinhos grudadinhos pela cabeça, né? Aqui, não tem o que fazer, né? Grudadinhos pela cabeça. E aqui tu vê que tem níveis, né? Que eles conseguem ter uma vida até, né? Eles estão grandinhos já ali, fazem, né? Caminham meio engateando assim, mas vão ter uma vidinha. Aqui não tem, né? Eles estão deitados, grudados, não tem como um ficar em pé com o outro ali. Então, aqui é um caso muito grave, tá? E aqui, gente, se tu der um zoom depois, tu vai ver, é um caso que a gente chama de gêmeo parasita, tá? Esse nome eu não gosto muito, mas é um nome que se utiliza, que é muito comum acontecer, é quando um dos gêmeos não se desenvolve, tá? Tu vê que tu tem um indivíduo aqui e o outro ele tem como se fosse só uma parte da cabeça aqui, né? Então, essa parte aqui muitas vezes tem vida, tá? Esse grupo celular, ele tem metabolismo. Por isso que se chama de gêmeo parasita. Porque ele tem metabolismo, mas ele pode não ter desenvolvimento de órgãos. E aí ele fica como se fosse só absorvendo os nutrientes de sobrevivência do outro irmão, tá? Então, tem vários casos que tu consegue fazer, como aqui, por exemplo, né, teria uma vida celular, mas não tem uma vida nervosa, sistema nervoso central, nem periférico, nem nada. Alguns países, em algumas legislações, permitem, né, tentar fazer a retirada e tal. Então, são casos que vão de mais simples, mais tranquilo, até muito mais extremos, tá? Pô, tem casos que tem só partes do corpo, né? Um braço, uma mão, alguns dedos, né? Até corpo inteiro unido, tá, galera? Isso aqui é a gástrula que começou a separar, mas não separou completamente. Certinho? Então, leva aí na tranquilidade. Na Índia, tá? É onde tem a maior incidência de gêmeos siameses do mundo. Tá? Não sabe se é um fator genético, se é poluentes, alguma coisa assim, né? Mas é onde tem a maior concentração. Tem até um dado lá de cada tantos nascimentos, tantos são gêmeos siameses. É muito grande mesmo. Então tem uma história bem famosa, que tem até um documentário, sobre 2 gêmeas siamesas, né, chipófagas, na Índia, que ela, na verdade, é uma menina, né, e a outra desenvolveu só os braços. E aí ela tem os 2 braços dela e mais 2 da irmã, né, fica com os 2 braços lateralizados. E aí cultuavam ela como Shiva, né, que é um deus que tinha os braços a mais lá na Índia, e faziam oferendas na casa dela. Só que os braços estavam atrofiando a musculatura abdominal e estava dando prejuízos respiratórios nela.
E daí ela teve que fazer a cirurgia e a família dela teve que fugir, teve que sair da Índia, foi para a França, ela fez na França a cirurgia e teve que fugir porque para eles achavam que estavam matando a encarnação do Deus lá, né? Então a família toda teve que fugir, botaram fogo na casa. Para quem quiser procurar, tem no YouTube o documentário, tá bom? Então foi aí, vamos rapidinho aqui, ó, a última parte da aulinha de hoje, tá? A nossa gastrulazinha. Gástrula de sistema gástrico, né, gente? Lembra isso. Agora, qual é a importância? Claro, vai formar alguns folhetos, mas sistema gástrico. Desculpa, só que eu falei antes para vocês, as células tronco, tá? Podia usar da mórula, posso usar da blástula também, porque na blástula ainda não tem uma diferenciação de tecidos, e é na blástula que se utiliza, tá? É na blástula. Por quê? Porque tem mais quantidade de células do que na mórula, só por isso. Já que eu vou usar, para tu usar célula tronco embrionária, você tem que fazer o descarte de embrião, que é a palavra bonita para falar, tem que matar o embrião, né? Já que tu vai estar eliminando o embrião, então tu utiliza onde tu tem maior quantidade. Por isso se utiliza na blástula, tá? Só por isso. Vamos aqui, gastrulazinha, ó. Primeira coisa, importante, botei destacadaço, ó. Formação do arquênteron, tá? Ou arquêntero. Lembra, ó, invaginou, formou uma cavidade interna. Essa cavidade agora aqui tu passa a chamar de arquêntero, tá, moçada? Isso é o intestino primitivo do indivíduo. Aqui, ó, eu vou ter a abertura entre o arquêntero e o ambiente externo. Essa comunicação, tá escrito blastópore, né, tá em inglês, que é o nosso blastóporo, tá? Então, formei o arquêntero, formei o blastóporo e eu tenho a formação dos folhetos embrionários. Folhetos embrionários é o nome bonito para dizer tecidos iniciais, tá? Que eu vou ter 3 tecidos: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, tá? Ectoderme, o mais de fora, a endoderme, evidentemente, o mais de dentro, e a mesoderme, que fica entre a ecto e a endo, tá? Aqui no caso, eu só estou mostrando a endo e a ecto, que é o primeiro passo, tá? Porque tu sempre forma primeiro o ecto e endo e por último o meso. Tanto é que tem alguns indivíduos que nem formam a mesoderme, tem só a ecto e a endo. A gente tem nomenclatura para isso, que eu vou falar para vocês agora, tá bom? Então tem tudo isso. Aqui seria só a imagenzinha, né, daquela invaginação e posterior epibolia para a formação aqui do nosso arquêntero, tá, moçada? Nomenclatura que você tem que levar para a prova, por favor, tá? Blastóporo, aquela abertura, tá? Aquela comunicação entre o arquêntero e o meio externo, pode formar 2 coisas distintas, tá? Pode formar a boca ou pode formar o ânus. Os animais que o blastóporo forma a boca, nós chamamos de protostômio. Tem que decorar essa nomenclatura. Tem que decorar. Porque quando a gente falar de zoologia, depois eu vou falar, ó, esse grupo aqui é protostômio, esse grupo aqui é deuterostômio, e tu já vai sabendo. Ó, proto antes, estoma é boca, tá? Estoma é boca. Então, protostômio, antes, de antes, né? Antes a boca. Então, formei a boca. Protostômio. Deutero significa depois. Então, deutero, estoma, depois a boca. Se forma depois a boca, primeiro eu formo o ânus, tá? Então, quando o blastóporo forma primeiro a boca, eu chamo de protostômios. Quando o blastóporo forma primeiro o ânus, eu chamo de deuterostômios, tá? Aqui só um desenhozinho mostrando, né? Arquêntero, a aberturinha aqui que é o blastóporo. Blastóporozinho aqui virou um ânus, deuterostômio. Blastóporozinho virou uma boquinha, protostômio, tá? Então é isso que tu vai ter que decorebinha na humildade aqui. Vai ter influência na vida do cara? Não. Ele vai formar a boca aí anos depois, tá? Só que em momentos diferentes, certo? Aqui quanto aos folhetos embrionários, gurizada. O que é isso? Lembra que eu te falei? Vou formar os folhetos. Agora começa a ter uma diferenciação celular. Agora começa a ter partes específicas. O que eu vou formar? Primeiro, tu sempre forma ectoderme e endoderme. Não existe só ecto ou só endo. É ecto e endo ao mesmo tempo. A meso vem depois, tá? Aqui eu mostrei um desenhozinho para vocês, ó, onde eu tenho a blastocélia, que é aquela cavidade, né? O que vai acontecer? Ó, tem alguém pedindo para entrar aqui. Antônio. Sabe que faz tempo que o Antônio já pedindo para entrar? Não, agora que eu vi. Tá. Então, ó, o que vai acontecer, gente? Essa parte bem de fora aqui, ó, ela vai seguir bem por fora, ó, nossa ectoderme. Aquela parte que estava aqui embaixo, lembra que ela invagina e depois faz a epibolia? Ela vai ser a endoderme, tá? Então, o que eu tenho aqui formando? Ó, bem por fora em amarelinho, ectoderme.
Aqui por dentro, ó, endoderme. E entre a endoderme e a ectoderme, em rosinha ali eu tenho a minha mesoderme, tá? Lembra que eu tinha uma cavidade que era a blastocele, cheia de líquido? Essa cavidade não some, tá? Ela continua ali, ela só vai sendo exprimida. E aí, a partir do momento que ela vai sendo exprimida aqui, ó, a gente vai chamá-la de celoma depois, tá? O celoma, ele se origina a partir... O celoma, na verdade, ele é a blastocele, tá? Só que muito mais amadurecida e tal, tá? Então, é uma cavidade interna bonitinha. E aí, tu vai levar essa nomenclatura. O cara que forma 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, apenas, tu vai chamar de diblástico, tá? Blasto é tecido, dia 2 tecidos. Ecto e endo. Avança no desenvolvimento embrionário e forma meso. Aí os caras que têm meso, eles vão ter obrigatoriamente os 3, que passou por esses 2 primeiros. E aí eu vou chamar de triblástico, tá? Agora é isso. Eu posso ser diblástico, eu tenho ecto e endo. Ou posso ser triblástico, tenho ecto, endo e mesoderme. Tá bom, gente? Como que a prova cobra isso? De 2 maneiras. Primeiro, o destino de cada folheto embrionário, ou seja, o que a ectoderme vai formar, o que a mesoderme vai formar e o que a endoderme vai formar, e quem são, dentro da zoologia, quem são os diblásticos e quem são os triblásticos, tá? Então, isso para vocês, na humildade, esse resuminho, se quiser colar ele em algum lugar, tu depois mata as questões de prova, né? Ou seja, a ectoderme, é fácil pensar isso, né? Ectoderme é a parte mais de fora, então vai formar as partes mais externas, né? Ó, epiderme, revestimento, anexos epidérmicos, pelo, unha, dente, né? Os anexos da epiderme, as partes mais de fora. Cavidades do corpo, porque as cavidades, né, muitas vezes elas são revestidas, e quando elas são revestidas, elas têm o revestimento externo delas, dentro do teu corpo, mas externo delas, tá? Cavidade, a parte de fora do teu estômago, por exemplo, né, os revestimentos. E o sistema nervoso, tá? Teu sistema nervoso ele vai ser formado a partir da ectoderme. Mesoderme, a do meio, vai formar a derme, parte mais de baixo, né, da tua pele, né? Então, a epiderme, a parte mais de fora, a ectoderme, a parte mais de dentro de revestimento, que é a derme, da mesoderme. Ossos e músculos são formados a partir da nossa mesoderme. Sistema circulatório e sistema reprodutor. Parte mais meio, né? Miolo do corpo. E a endoderme, tu vai botar aí, ó, como sistema respiratório e digestório, em geral, tá? Meu, isso aqui é decorebinha, tá? Por favor, eu quero que tu faça essa... que tu decore isso, é importante para a prova. Cai às vezes, tá? E aí tu mata a pau. Acho que vai cair aqui, né? Eu prometo que mais 5 minutinhos só a gente termina, só tem mais 2 slides aqui, tá? Então eu vou terminar essa e chamo a outra. Deixa eu interromper aqui. Pensei que ia acabar antes até. Mas, né?